Agora é noite do dia 25 de maio de 2012. Aqui detrás do celular, eu, Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Estamos aqui na cidade de Januária, norte de Minas, participando do terceiro encontro popular da bacia do Rio São Francisco. Eu não quero o Rio São Francisco assim, poluído, por uma revitalização popular. Eu estou aqui com 3 parentes aqui, a Cidinha, que é do povo indígena Chacreabá, o Juvenal, Chacreabá também, e o Aldir, né? Juvenal, como é que é seu nome completo? Meu nome completo é Juvenal Seixas Serra. Vocês são do povo Chacreabá, né? Positivo. O povo Chacreabá está aqui no norte de Minas, precisamente onde é que está o território de vocês? Nosso território fica entre os municípios de São João das Missões, os municípios de Itacarambi e a cidade de Manga, né? E por outro lado, circundado pela cidade de Miravânia. E o município de São João das Missões é Chacreabá também? Também é considerado Chacreabá. E, quer dizer, e lá já tem o prefeito José Nunes, que é um indígena Chacreabá, não é? Positivo. Já no segundo mandato. E quantos vereadores tem em São João das Missões? São João das Missões, a Câmara de Vereadores é composta por 9 vereadores. Quantos indígenas? Hoje nós temos no poder, temos 5 vereadores. 5 vereadores, então tem maioria na Câmara também. Maioria na Câmara. E, Juvenal, o povo indígena Chacreabá está aumentando a população ou está diminuindo? A cada vez mais está aumentando, né? A população aumentando cada vez mais. Quantos Chacreabás são hoje, mais ou menos, do povo Chacreabá? Qual a população? Olha, o último levantamento que foi feito, eu acredito que há mais ou menos 2 anos, estima-se 10 mil índios. Chacreabá, né? Chacreabá. Está aumentando, que eu lembro de uns dados aí mais ou menos, alguns anos atrás, uns 6, 7 anos, falava 6, 7 mil, né? Isso mesmo. Você está sentindo que está aumentando a população? Aumentando a população cada vez mais. Juvenal, que território lá foi muita luta, né? Inclusive teve um massacre do cacique Rosalino, né? Isso mesmo. Há uns 20 anos atrás, né? E qual o território que vocês já conquistaram lá? Quantos mil hectares? Olha, a gente tem uma área, a área que foi demarcada depois, né, desse trágico acontecimento, né, onde morreu o cacique Rosalino. Se não me falha a memória, me parece que em 1987 que aconteceu, né? O governo federal, juntamente com a FUNAI, demarcou uma área de 49 mil hectares. Tá. E, Juvenal, vocês consideram, tem mais território para ser conquistado ou vocês já conquistaram 100% do território? Não. O nosso território, por um documento antigo, né, que é uma carta que foi dada, né, o direito para a gente, em 1827, esse documento, se não me engano, está em Ouro Preto, né? Tem esse documento lá, que foi doado para os indígenas, para os índios de Chacreabá, pela coroa portuguesa, uma área de mais ou menos 140 mil hectares. Né? Quer dizer que hoje a gente coloca aí 49 mil hectares e nós estamos aí com a terça parte, praticamente a terça parte do nosso território total. Então está faltando ainda uns 90 mil hectares para serem conquistados. 90 mil hectares. E a luta está continuando? A luta continua, né? Agora já foi feito o estudo, né, de mais uma área e a gente espera, né, essa área total, né, que foi feito o estudo, somando, já que a gente tinha já conquistado os 49 mil hectares, soma aí 109 mil hectares, né, a área que já está sendo aí, que já foi feito o estudo. Juvenal, você não é cacique não, né? Não, eu sou morador, vim representando, eu, o Aldir e a Cidinha viemos representando o cacique, Santo Caetano. Quantos caciques tem lá nos povos Chacreabá, aqui no norte de Minas? Lá tem 4 caciques. Isso para acompanhar e coordenar as várias aldeias, né? As várias aldeias, né? Além dos caciques também eu gostaria de deixar aqui, né, que também os caciques contam com o apoio de lideranças, né? Cada cacique ele nomeia uma certa quantidade de liderança para estar coordenando as comunidades. Ah, ok. E o cacique, como é que é? Ele é eleito
nomeado e ele é vitalício, ele vai até a morte, troca, como é que é o exercício do poder no meio do povo Jacareabá? Olha, ele é eleito pelo povo, né? Então, reúne-se a comunidade e aí nomeia, né? Reúne os indígenas e faz a nomeação do cacique. Faz a escolha dele. Faz a escolha. Só que não podemos dizer assim que é um cargo efetivo. Vai depender do desempenho, né? Da maneira como ele vai trabalhar. Se ele não estiver trabalhando bem, ele pode ser trocado? Pode ser trocado. Destituído. Destituído do cargo e é nomeado um outro, né? Porque isso é uma decisão que os próprios indígenas, eles tomam essa decisão, têm o poder de tomar essa decisão. Agora, se estiver administrando bem, vai continuar? Vai continuar até o resto da vida. Se administrar bem, trabalhou bem, vai até o resto da vida. Um time que está ganhando? Não pode mexer, né? Não precisa mexer, né? Juvenal, quer dizer, vocês já conquistaram 49 mil hectares de terra, já tem prefeito indígena de Jacareabá, José Nunes, né? Me parece que é o único prefeito indígena do Brasil, né? Tem 5 vereadores indígenas, deve ter alguns secretários também, não deve ter? A maioria dos secretários, a secretaria, elas são compostas por indígenas. E além dessas conquistas, tem mais coisa para ser conquistado? Por exemplo, qual a avaliação que você continua fazendo hoje, por exemplo, da participação do governo federal, do governo estadual, em relação aos povos Jacareabás? Olha, eu observo o seguinte, né? A gente sempre conversando, né? Senta, conversa com os parentes, e a gente esteve observando que de uns tempos para cá, os indígenas, eles ficaram um pouco esquecidos, né? Ficou esquecidos, e a gente também culpa muitas vezes a nós mesmos, porque enquanto a gente acomodou, achava que estava tudo bem, né? Tinha pessoas que estavam dentro de Brasília trabalhando, né? Para poder chegar uma certa lei, fazer uma mudança na Constituição para prejudicar a gente, né? E a gente estava acomodado, porque não estava articulando, né? Acomodou, falou, não, está tudo bem, mas na realidade não era isso que estava acontecendo. Quando a gente foi acordar, né? Já estava aí, praticamente já era tarde, por isso que a gente está nessa batalha, né? Eu gostaria de deixar aqui, de citar a questão da PEC 215, né? A proposta de emenda constitucional, né? Essa proposta de emenda constitucional. Que, inclusive, na votação dela, a votação iniciou no dia 20. No dia 20, por falta de quórum, a gente estava lá em Brasília também, participamos. E, por falta de quórum, no dia 20, ela não foi votada. E a gente... Qual o conteúdo dela? O que é essa proposta de emenda constitucional? Ela, propõe? praticamente, ela vai ferir a Constituição, né? Ela vai estar ferindo a Constituição e os direitos, não só os direitos indígenas, mas também, né, os direitos dos quilombolas, né, os direitos daqueles que lutam pela terra, né, e deixa de existir com isso. Se já está difícil a gente conseguir um território que a gente vem reivindicando aí ao longo do tempo, e está difícil de conseguir, calcula, né, com a mudança, com a implantação, né, dessa PEC 215. Então, praticamente vai ficar impossível a gente conseguir mais um palmo de terra, porque no meu modo de pensar, deixa de existir a demarcação de terra. Juvenal, além, está escrito na Constituição, né, que terra indígena, terra dos quilombolas devem ser identificadas, né, demarcadas, tituladas. O governo federal tem o Estatuto do Indígena, né? Assim como tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. O governo federal também tem responsabilidade sobre as áreas de saúde, educação. Como é que está a participação do governo federal com relação, por exemplo, à saúde e educação? Hoje eu acredito que a gente está ficando esquecido, né? Quando a gente começou a aparecer, a gente está ficando aí no esquecimento, porque o que dá a entender é que o governo federal ele está dando pouca importância para a gente, né? Porque se quisesse, ele pelo menos ia dar uma opinião contrária, né, às leis que estão aí, né, que o Congresso Nacional tá aí, os deputados estão aí querendo fazer essa mudança nas leis. Pelo menos eu acho que uma voz ativa, né, o governo ele teria para poder se opinar contrário.
Juvenal, é a FUNASA que tem que cuidar da saúde dos indígenas ainda? Como é que é? Olha, antigamente era a FUNASA, né? E foi implantado a CESAI, né? A CESAI foi implantada também pelo governo federal. Secretaria? É a Secretaria de Saúde Indígena. E Está funcionando bem? Em que ponto que está? está deixando muito a desejar, né? A gente acreditava que com a implantação da CESAI, né, no lugar da FUNASA, com essa mudança ia mudar também, né, o atendimento, né, a melhor atenção à saúde indígena. E, pelo menos pelo que está acontecendo hoje, eu acredito que da maneira que a FUNASA estava atuando, estava até melhor. Né, porque a FUNASA, quando a gente dependia de um medicamento, dependia de uma consulta, o que acontecia? A resposta que eles tinham para a gente é que eles estavam trabalhando de gaveta praticamente fechada, porque estava para entrar essa secretaria. E a gente ficou 2 anos nessa luta. Procurava, não, a gente está trabalhando aqui de gaveta arrumada, não tem jeito. Implantou a CESAI, está pior. E as escolas nas aldeias, Jacareabás, são escolas municipais, estaduais ou federais? Como é que é? Essas escolas são escolas federais, né? Uma escola diferenciada, né? Uma escola diferenciada, então também é de responsabilidade do governo federal. E estão sendo bem acompanhadas, a infraestrutura está boa, os professores também são pagos pelo governo federal, é assim? Me parece que essa verba ela é passada sim pelo Estado, né? Porque ela chega, quem efetua o pagamento é o município, né? O próprio município que efetua o pagamento. Eu acredito que tem a participação também do governo do Estado. Juvenal, para encerrar, nas aldeias, polícia militar, polícia civil estadual não pode entrar não? É só polícia federal? Como é que é? Não, a polícia militar ela não tem autonomia para entrar dentro da reserva e prender uma pessoa, né? Tem que ter uma autorização. Agora digo assim, se liderança e cacique autorizar, a polícia militar ela entra e precisa da autorização do cacique. Precisa de autorização. Mas hoje a polícia militar ela também não quer pegar essa responsabilidade, porque é a responsabilidade da Polícia Federal. Ô, Juvenal, você mora numa aldeia? Eu moro na aldeia Morro Vermelho. Né? Morro Vermelho. Morro Vermelho. Você com sua família, né? Isso. Como é que é? Conta para nós um pouquinho, como é que é o trabalhar a terra lá? Porque assim, as terras indígenas, elas não são de propriedade dos indígenas, terras da União, não é? Terras da União. E aí, se trabalha cada família individualizada ou de forma coletiva? Como é que se organiza para cuidar e plantar e cuidar da terra? Olha, hoje antigamente a gente fazia mutirões, né? Juntava todo mundo, juntava a comunidade, trabalhadores, fazia mutirões. E tinha aquela questão de troca de dia de serviço. Não, você vem, a gente reúne, faz o meu serviço aqui, e quando você for fazer o seu serviço, eu vou fazer o seu. E fazia aquele rodízio. Mas só que hoje já vem acabando isso. Hoje está mais a parte individual. Cada um faz para si, está mais dessa maneira. E aí tem uma diferença social também entre as famílias. Existe. Tem umas mais pobres, outras que têm um pouco mais de dinheiro, assim. Isso, tem uma diferença. Entre a gente, que é da aldeia Morro Vermelho, ainda não existe essa diferença. Mas se a gente for ver, dentro de toda a reserva existe uma diferença, né, de classes sociais dentro da reserva indígena. Produção, então produz lá, o que predomina? Lá, o que predomina é o plantio de milho, o plantio do feijão catador, né, mandioca, e tem algumas pessoas que criam gado. E os povos indígenas, crianças, adolescentes, jovens, estão estudando? Tudo estudando. Inclusive já tem até um curso na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, dedicado aos povos indígenas, não tem? Aos povos indígenas. Inclusive a gente tem parente de lá que está fazendo, né? Está fazendo faculdade na UFMG em Belo Horizonte, né? Isso mesmo. Ok, Juvenal, muito obrigado por essa entrevista, né? Aqui acompanhado então pelo Aldir e pela Cidinha, né? E aqui, obrigadão, tá? Eu que agradeço. Aqui detrás do celular, eu, Frei Gilvan Luiz Moreira, da CPT, estamos aqui no terceiro encontro popular da Bacia do Rio São Francisco, na cidade de Januária, norte de Minas. Hoje é noite do dia 25 de maio de 2012.
É a palavra aqui dos povos indígenas Criabás, do norte de Minas. Obrigado pela atenção.